Olá, você acompanha a partir de agora mais uma edição do Mundo Corporativo. O nosso convidado hoje é Ricardo Negreiros, reestruturador de empresas, e que recentemente lançou o Manual do Reestruturador de Empresas, pela editora Concilium. Ricardo Negreiros, muito bom dia e muito obrigado desde já pela sua presença aqui no Mundo Corporativo. Eu que agradeço, é uma grande honra e um grande prazer aqui estar com você e com os ouvintes da CBN. Qual é o papel do reestruturador? O papel do reestruturador ele é um papel bem universal, porque todos aqueles que têm interesse em mudar, em melhorar, em fazer alguma coisa melhor, deveria ser chamado de reestruturador. Então ele é um ativo, ele é um catalisador de mudanças, ele é uma pessoa que está com vontade de fazer coisas novas e diferentes. Então esse é um termo genérico de reestruturação, de reestruturador. E em que momento uma empresa identifica que ela precisa ser reestruturada? E por que ela é reestruturada? Várias razões levam a um dono de empresa a se dar conta de que precisa reestruturar a sua empresa. Pode ser uma crise econômica, pode ser uma crise financeira, pode ser a inquietação em relação ao que ele está vendo na empresa, ele não sabe se está ganhando dinheiro, se ele não está ganhando dinheiro, e pode ser também um problema de sucessão, ele não sabe o que vai acontecer amanhã, já está cansado, quer passar o bastão adiante, e ele precisa então ter a empresa mais na mão para fazer esse processo de sucessão. Como é que é possível identificar na empresa o momento da reestruturação antes de começar a perder o dinheiro? Olha, ele deveria entender que se todos os ferramentais que nós chamamos aqui de ferramental de reestruturador no livro estão implantados na sua empresa, se ele está realmente consciente de todos os resultados, todas as suas áreas, todos os seus produtos estão lucrativos, se sua equipe está motivada, se as coisas estão funcionando bem. Então é bem intuitivo a ideia de que ele está precisando de reestruturação, é quando ele não se sente bem e confortável na posição de comandante daquela empresa. Agora, uma empresa pode passar por uma reestruturação mesmo estando num bom momento, quando ela quiser dar um passo além do que ela já conquistou. Eu vou um pouco mais adiante que isso. A gente está vivendo no Brasil, nessa década de 2010, uma coisa única, quer dizer, o país virou o centro das atenções mundiais. E como tal, ele está recebendo a atenção de vários investidores. Fundos de investimento locais, fundos de investimento estrangeiros. Então, o Brasil realmente é a bola da vez. E com isso, você precisa estar atento das oportunidades de globalização da sua empresa, ou seja, de ser adquirido por outra empresa de fora, ou ser adquirida por outra de dentro, ou por um fundo de investimento. Então, essa necessidade da sua empresa estar organizada, estar estruturada para ser vista e respeitada por outros, este é o grande momento do Brasil e todos deveriam estar atentos a isso. Ainda há muita confusão quando se fala em reestruturação de empresa, com demissão, com corte de investimentos. Se confunde muito isso ainda no Brasil? Sim, o reestruturador leva essa pecha de sanguinolento, né? De alguém que quer demitir e quer cortar custos. Isso não é a única maneira de reestruturar uma empresa. Na verdade, você deve ter várias etapas até chegar ao momento de precisar de cortar pessoas. Então, a reestruturação, ela passa pela organização para que a empresa esteja dentro do seu potencial de lucratividade. Então, por exemplo, se você tiver um negócio cujas receitas não tem como ampliar, você de fato deve ajustar os seus custos fixos a essa condição. Então, neste caso, você tem que cortar. Mas se você não tem essa necessidade de cortar, porque você tem capital de giro, você está saudável e você quer crescer, pelo contrário, você deve pensar em fazer investimento em contratação, ou seja, a reestruturação pode ir para um lado ou para o outro, dependendo da situação. Ou seja, a reestruturação não é sinônimo de demissão, reestruturação não é sinônimo de corte de gastos. De jeito nenhum, não é sinônimo. É muito possível até que haja necessidade de um investimento maior para que aquela empresa realmente possa crescer tanto quanto se espera no momento em que se inicia um planejamento? Sem dúvida, sem dúvida. Isso é o que a gente mais tem feito esses últimos tempos. Empresas que querem abrir capital, empresas que estão sendo compradas por outras, empresas que estão se reorganizando para ampliar em função do crescimento do PIB. Então, realmente, a crise, na verdade, é até outra, eu diria, que é a de achar as pessoas para esse novo desafio. Agora, dentro da cultura corporativa brasileira, do mundo corporativo brasileiro, ainda se identifica muito amadorismo na atuação, até na identificação de se aquela empresa realmente precisa de uma reestruturação. Isso acaba acontecendo só quando o prejuízo é iminente?
Na verdade você tem no Brasil uma grande gama de executivos, de donos de empresas são fantásticos. São pessoas fabulosas no ato de comercializar, no ato de conhecer o seu mercado, no ato de produzir e entregar o seu produto. Mas nem sempre eles podem ser considerados, e eu diria que uma pequena minoria que poderia ser considerada o que chama-se one showman, quer dizer, um homem show que faz todas as áreas ao mesmo tempo, né? Então aí vale a pena talvez explicar um pouco de como a gente enxerga a distribuição de tarefas dentro de uma empresa, né? Toda empresa tem que ter o seu líder, o seu visionário, é o fundador, é aquele executivo maior, etc. Porém, ele tem que ter embaixo a sua área, as suas 3 áreas bem organizadas. A primeira é a área comercial, né? A segunda é a área de produção e a terceira é a área administrativa. Então, a área de comercial é a área que vende, ele tem que estar preocupado em como colocar seus produtos, como estão indo os concorrentes, como se posicionar em relação ao mercado, etc. A posição de produção é o ato de fabricar, é o ato de desenvolver o seu produto que vai ser comercializado. A terceira área é a área administrativa. Esta é uma área que tem sua complexidade, tem sua especificidade e nem todo mundo sabe como lidar com aquilo, né? Um deles, por exemplo, é como lidar com os números. E isso você vê realmente muito amadorismo, né? Você vê empresas gigantescas com contabilidade terceirizada e sem alimentar os contadores terceirizados sobre suas informações. E eu não acredito em uma empresa organizada sem uma contabilidade organizada. E aí você tem um caos, um verdadeiro caos, empresas que faturam centenas de milhões de reais totalmente desorganizadas. E a reestruturação, ela ocorre exatamente ali no livro caixa? Eu diria para você que na área administrativa? Na área administrativa, eu diria que a área mais importante da área administrativa para a reestruturação é exatamente a área de controladoria, a área onde está a contabilidade. O nosso método, que é único no Brasil, ele prevê exatamente uma reestruturação de dentro para fora. Ou seja, a gente mergulha nos números, tá certo? Como é que é o sistema? Mergulhamos na contabilidade e vemos todos os problemas que estão ali, ou seja, todos os números precisam ser organizados. Por exemplo, o de custos. Com essa informação de custos, essa informação super simples, não tem sofisticação, tem só que trabalhá-la, você leva isso para um comitê que é constituído, o comitê de reestruturação, onde está o dono, onde estão todos os seus diretores. E aí eu chamo de bazuca. Então é muito comum, a gente chega com aquela informação da contabilidade de custos, viramos para o diretor comercial e dizemos o seguinte: o senhor está vendendo 20% dos produtos com prejuízo. Aí o diretor comercial, mas eu não sabia. Bom, agora o senhor sabe. Então agora que o senhor sabe se o senhor está vendendo com prejuízo alguns produtos, ou eliminamos, ou vamos criar agora uma política comercial. Markup mínimo, coisas do tipo, simples, puro bom senso. E aí, então, você começa a pressionar a área comercial para andar de uma maneira mais profissional. Bom, as mesmas informações de custos, você pode virar para o seu diretor de produção, o seu engenheiro que toma conta lá das máquinas, e diz o seguinte: olha, o senhor está perdendo aqui na sua produção, são números reais, tá? Esses 2 números aí. 10% de matéria-prima. Mas é porque a máquina tem um problema? Tudo bem, eu não sou engenheiro mecânico, mas vamos lá, como é que faz para não ter mais essa perda de matéria-prima? Porque a importância da contabilidade é justamente que ela pega todos os eventos econômicos e financeiros da empresa. Todos. Simplesmente ela precisa pegar todos. E com isso viram um manancial de informações importantes e estratégicas, de dentro para fora. Ricardo Negreiros, você se referiu a 3 áreas dentro da empresa: comercial, a produção e o administrativo, que é a contabilidade. A sua ação na reestruturação é no administrativo. Agora, como é que se faz com que o comercial e a produção trabalhem na mesma sintonia? Por via do comitê de reestruturação. É preciso você criar um fórum, que eu costumo dizer que é um preâmbulo da governança corporativa, onde se sentem o dono, sentem os seus principais diretores e nós como reestruturadores. Então, com base em toda uma técnica que está descrita no livro, você aborda de uma maneira elegante, porém contundente, aquilo que é importante de fato para a empresa, né? Ou seja, ela precisa andar alinhada. E não é obrigado você ter as 2 áreas, as 3 áreas andando de uma maneira apaixonadamente pessoal. Não, precisa haver o respeito entre as áreas, mas elas sempre tenderão a ter posições antagônicas. Por exemplo, o comercial diz que o administrativo é um sujeito bitolado, né? Não adianta.
O contador, eu sou contador, e ouço isso, o contador é um sujeito bitolado. Da mesma maneira, o contador pode dizer do diretor comercial que ele é maluco. Ele vende, mas não tem para entregar, então ele está, quer dizer, são posições, são perfis psicológicos altamente diferentes, e é este embate de intelectos que faz a empresa andar solidamente, né? O cara de produção também ele tem problemas com o comercial, né? Uma falta de comunicação, ou então eles têm, vende, mas sabe que não tem matéria-prima, que não vai conseguir entregar. Então, há conflitos nas três áreas e é importante que haja esse conflito, mas desde que haja dentro de uma sistemática de governança corporativa na presença do dono. Agora, esse é o nosso método. As três áreas têm que estar contaminadas com a ideia de que aquela empresa vai passar ou está passando por um processo de reestruturação. Você disse tudo agora, sem dúvida. Tanto é que quem compra os nossos serviços nunca são diretores, são sempre o dono. O dono percebe que ele está desalinhado, ele percebe essa dissonância entre as áreas, ele está intranquilo com relação ao comando, ao resultado da empresa, e ele então traz a nós, como especialistas, que vamos, de uma maneira muito harmônica, é preciso que se diga, muito elegante, ajudá-lo a conduzir o processo. Na verdade, treiná-lo para este processo de equalização do poder na sua empresa. Pois é, só que você chamou a atenção numa empresa em que o dono percebeu isso. Uhum. O fato do dono não perceber tão cedo isso é que leva a essa realidade no mundo corporativo brasileiro, em que empresas fecham tão rapidamente quanto abrem? Sem sombra de dúvida. É aquilo que eu dizia antes, quer dizer, a vaidade impera em muitos casos, não é? A gente vê por aí empresas fantásticas, não é, que quando chegam em determinado tipo de comando quebram, exatamente pela ausência de humildade do dono de perceber que certas áreas da empresa ele não tem conhecimento. Não é um homem só capaz de dominar as três áreas de maneira tão completa. Então ele precisa de especialistas, às vezes ele é o próprio especialista comercial, normalmente é o que acontece, mas o cara de produção precisa ser um técnico, o cara administrativo também precisa ser um técnico. E quando eu falo administrativo, não é só o contador, a gente está falando também do cara de recursos humanos, que vai fazer uma ouvidoria em relação ao que está acontecendo na empresa, vai ajudar a trazer harmonia, vai trazer motivação, né, para aqueles colaboradores. Então, a área administrativa tem toda uma complexidade, a área de tecnologia de informação, tem a área do jurídico, que tem que estar muito bem integrada no sentido de apoiar a empresa. E dominar aqueles intelectos todos, cada um com sua psique diferente, é um desafio que nem todo dono é obrigado a saber. Não é? Ele tem muitos donos que têm méritos por muitas coisas, mas não precisa entender tão a fundo aquela área administrativa. Bom, Ricardo Negreiros, vamos pegar alguns casos pelos quais você teve que administrar essa reestruturação. Uhum. Qual teriam sido os mais desafiantes, ou qual o mais desafiante, levando em consideração a complexidade do segmento em que você teve que atuar? Olha, o desafio é sempre humano, né? Eu diria que, como o método é o mesmo e aplicável de maneira universal, eu diria para você que o desafio é sempre o desafio humano. E nós também temos dois tipos de dificuldades, né? O nosso método prevê dois tipos de projetos. Os projetos de melhoria, por exemplo, você quer simplesmente melhorar resultado, você está pensando numa sucessão, você está pensando em abrir capital, você está na iminência de ser vendido, né? É um projeto de melhoria. O projeto de recuperação, isso sim, é um maior desafio pela própria natureza, né? E o que é o projeto de recuperação? É quando realmente você está com problemas financeiros, econômicos e precisa de ajuda de um médico de empresas. E aí é outro senso de urgência. Então, você tem que agir de uma maneira muito rápida, porque você chega no lugar, tem 100, 150 protestos no Serasa, então você está numa situação caótica, salários atrasados, e isso requer um outro tipo de comportamento e atitude. Sendo que, desculpa, mas só completando aqui, é preciso que você tenha as condições mínimas de recuperação. Há situações em que é melhor você mandar fechar e enterrar porque o corpo já está fedendo. É mesmo, não tem saída. Não tem saída, tem coisas que não tem saída.
Vamos pegar um caso, por exemplo, até porque a marca esteve em muita evidência nesse período durante o Carnaval, da Devassa. Uma indústria de cerveja não tem só que fazer uma boa cerveja, desenvolver uma boa marca e o público consumidor já está garantido? Não necessariamente, né? Você tem que ter uma maneira de dizer isso ao público, né? Então, você tem que ter o cuidado também de perceber se aquela marca está trazendo para você o que se espera do seu business. Quando você vende mercadoria, você tem que estar atento a duas coisas, na verdade. Giro e margem. Então, quer dizer, e o que é o seu produto? Aí vem a questão também de como você identificar o que é o seu produto. A Devassa é uma coisa que transcende um pouco aquilo que se espera de uma cerveja, porque ela começou mesmo com restaurantes, com bares, do que nós sabemos. Então, ela é um caso interessante de marketing a ser analisado. Mas, como caso geral, eu diria que o importante é você estar de olho se a sua marca está gerando giro, né, e margem, senão você não tem como pagar as contas. Quando o senhor fala que a Devassa é um caso interessante, por que ele é um caso interessante? Ou por que ela é um caso interessante? Porque ela é uma marca que começou muito simpaticamente perante o público e eram bares no Rio de Janeiro. Eu conheço os donos, eu conheço os fundadores da Devassa. Então, nós fizemos até um trabalho, uma certa época, na Devassa. E é um trabalho diferente, porque representava, por exemplo, você ter um restaurante que não era só a cerveja que era servida, você tinha que ter um ambiente que fosse simpático às pessoas, que fosse alegre e uma comida boa também. Então, você vê que você tinha toda uma mecânica associada a dar suporte à cerveja que foi bem sucedida. Bom, e para chegar ao mercado com a força que chegou, a reestruturação, eu imagino, não passa só pela questão administrativa. A reestruturação passa em outras áreas também. Não tem a menor dúvida, mas o nosso método, ele prevê que é de dentro para fora. À medida que você tem indicadores que dizem, olha, você está tendo um produto com boa margem, ele está girando bem, vai adiante que alguma coisa você está fazendo bem. Ou seja, aí você delega aos especialistas em marketing do que melhor fazer com aquelas informações. Então você interage, você traz para os processos de estruturação os especialistas de cada área. Então, desde o especialista em marketing, desde o especialista em tecnologia de informação, você agrega isso de uma maneira conjunta para o seu processo. Mas você está com segurança de que o monitoramento está acontecendo e os resultados estão sendo atingidos. Que é diferente de quando você faz, e já vi várias vezes, muitas empresas que confundem a vaidade do produto com o do dono e você começa a investir loucamente em propaganda, em publicidade e não tem um retorno esperado. E você não monitorando isso, você acaba quebrando a sua própria empresa. Por aí também passa esse olhar da reestruturação, portanto. Quer dizer, como é que se está se vendendo aquela marca, o quanto se está se investindo para vender aquela marca. É fundamental até porque toca na questão da margem de lucro. Sem dúvida nenhuma. Um dos tópicos aí é marketing. Se você olhar com detalhe o livro, você vai ver que o nosso método é monitorar o que está acontecendo na área de marketing. Quer dizer, causa e efeito em relação ao que você investe. Bom, e aí começa a ter interferência, inclusive, nas decisões de marketing, é isso? Sim, esse é o propósito. O reestruturador é o interventor? Não chega a tanto. Não chega a tanto. Ele é uma pessoa convidada a fazer parte do processo e ajudar a empresa a pensar de uma maneira mais transparente, internamente. Bom, o senhor já disse nessa nossa conversa aqui que o método é universal. Isso significa que ele pode ser aplicado, desenvolvido em diferentes segmentos. Agora, há necessidade de uma adaptação dependendo do segmento de atuação ou a adaptação se deve só à condição da empresa com a qual o senhor está desenvolvendo aquele método? Olha, ele é um método de fato universal e porquanto, pelo menos do que tange a parte da administração, ele é aplicável em qualquer circunstância, desde uma empresa de serviços, uma empresa comercial, uma indústria, a um partido governamental, ou mesmo ao governo. Né? Se você parar para pensar, o governo deveria pensar que ele é uma estrutura onde ele tem responsabilidade com o seu cliente, ele tem sócios de toda ordem, que são exatamente os contribuintes, quer dizer, você tem uma relação em que precisa estar dividido aquilo que você quer fazer
do ponto de vista do seu produto final, né, da maneira com que você quer vender, ou seja, da maneira com que você coloca essa mensagem, que é a área comercial, e a administração disso de uma maneira consistente é a área administrativa. Bom, é uma experiência própria que o senhor já teve atuando não só na área empresarial, mas também, por exemplo, na área política, trabalhando com um partido, com a ideia do Partido Verde, por exemplo, na reestruturação do Partido Verde. É possível traçar um paralelo na ação dentro de uma empresa, dentro de uma corporação e dentro de um corpo político? Totalmente. Tanto que o método foi utilizado em 2007 no Partido Verde no Rio de Janeiro. Eu fui convidado pelo Alfredo Sirquis, pela Aspásia Camargo, de fazer um trabalho no Partido Verde do Rio de Janeiro. Fui muito grato pela oportunidade e foi possível colocar ideias exatamente em consonância com o que a gente faz nas empresas. Quer dizer, era muito claro para mim naquela época que o partido tinha uma área comercial, que deveria ser aquela área onde você tem relação com os contribuintes, com os simpatizantes, com os filiados. Você tinha uma área de produção, que era a área de produção intelectual, não é? E tinha também uma área administrativa, que era essa parte onde eu estava mais preocupado em organizar, que era poder ter um cadastro dos filiados, poder ter um controle de recebimentos, um controle de pagamentos, de forma que facilitasse a relação do partido, não só internamente, mas também com os órgãos fiscalizadores, né? Agora, levando em consideração as estruturas que nós temos hoje, o mundo corporativo, imagino, está muito mais avançado hoje nessa questão da organização do que os próprios partidos políticos brasileiros. Quer dizer, é um trabalho muito mais complicado esse, ao lado dos partidos? Sem dúvida. Sem dúvida, porque você não tem exatamente um comandante, não é? Tudo é necessário você combinar e ajustar os interesses, né? Então isso é uma grande dificuldade na área política. O que você não tem quando você é convidado pelo dono de uma empresa para reestruturar. Você sabe que ele vai compartilhar e ajudar a dar uma diretriz única. E imagino que seja muito mais fácil. É mais fácil para o dono da empresa convencer os seus funcionários do que o presidente do partido, que é um presidente, convencer os seus correligionários. Não tem a menor dúvida, porque todo mundo nessa área se julga estrela, né? Então, no fundo, todo mundo se considera um pouco dono daquilo. E não há essa abnegação em relação ao bem maior do partido. Isso foi o que percebi dentro da minha experiência. Agora, em empresas isso também acontece, porque tem empresas também que têm uma enorme constelação. Pelo menos é o que cada um pensa, ser uma grande estrela dentro daquela corporação. Aí vem o reestruturador e determina algumas diretrizes que vão no sentido contrário do que aquela estrela imagina e gostaria na área de produção, por exemplo. Como é que se consegue fazer com que haja essa aceitação? Só a palavra do dono é suficiente para isso? Ou há uma outra forma, um método de convencimento? As métricas, né? O que o reestruturador traz para qualquer dos processos são as métricas. Não é? Por isso que ele vai de dentro para fora. Ele vai onde estão os indicadores, seja ele na contabilidade gerencial, nos relatórios. Ele vai buscar argumentação objetiva. O que você não tem muito numa argumentação política. Então, por exemplo, eu fui, por exemplo, preterido dentro de um tempo, dentro de um pequeno círculo no partido, porque tinha uma pessoa que não gostava de mim. Mas eu não conseguia entender por quê. Se eu trabalhava lá de graça, tá certo? Se eu estava fazendo aquilo que meu coração dizia, em toda boa fé, e eu recebia a rejeição dessa pessoa. Depois eu fui entender que essa pessoa queria ser candidato a deputado federal e talvez achasse que eu queria ser deputado federal. Eu espero que as pessoas entendam que eu jamais espero, quer dizer, nunca pensar em ser deputado federal. Eu não tenho realmente estômago para essas coisas. Agora, numa empresa também está o que eu chamava a atenção. Nas empresas também tem uma constelação muitas vezes grande. Total, mas na área criativa, principalmente, de pessoas que se acham às vezes até mais importantes do que a própria empresa. Não tem a menor dúvida, mas elas devem continuar sendo assim, porque isso as levou a um certo ponto de prestígio, de desenvolvimento. Porém, elas não vão poder combater algo que seja medido em relação ao desempenho delas. Então, não é que o reestruturador tenha que sobrepor sua opinião sobre ninguém. Na verdade, toda e qualquer decisão ela é exatamente levada para um comitê para que seja feita de comum acordo, por intermédio de convencimento.
nada pode ser impositivo. Então as pessoas podem continuar sendo estrelas como são, desde que apresentem resultado. E é isso que o reestruturador vai fazer, mostrar se está havendo resultado com aquele temperamento ou não. A área mais sensível num trabalho como esse é a de recursos humanos? É por isso que o recursos humanos é uma área importantíssima dentro do processo. Mas às vezes os recursos humanos não tem essa ferramenta, que eu chamei de bazuca, né, de informações, para exatamente fazer os contrapontos aos argumentos. Então você não tem argumentos quando você vende 20% dos seus produtos com prejuízo. Você não tem argumentos quando você está perdendo 10% da matéria-prima por falta de negligência, descuido ou mesmo despreparo no seu maquinário. Então, o recursos humanos não tem essa informação. E é possível aí, inclusive, demonstrar para o corpo de trabalho da empresa onde está se perdendo esse dinheiro, por onde está indo esse dinheiro, e até porque aquela reivindicação salarial do grupo que muitas vezes está insatisfeito não é possível de ser atingida. Exatamente. E é aquilo que é exatamente combinado com recursos humanos com relação à remuneração, que é um fator motivacional importante. A gente entende até que o salário não é suficiente para que você viva o mundo moderno. No nosso entendimento, nosso modesto entendimento, todas as empresas devem entender que os seus colaboradores poderiam ser potenciais acionistas, ou seja, que eles possam receber bonificação por resultado. Isso é o que a gente entende que é a empresa do século XXI, aquela que paga bonificação por resultado. O seu empregado deve entender que ele é uma espécie de sócio do negócio. Entre outros trabalhos que o senhor realizou também na área farmacêutica, com a droga raia. Sim. Quer dizer, esse é um trabalho que tem uma característica diferenciada em relação aos demais ou não? É simplesmente a aplicação do método? Aplicação do método e que tivemos a sorte de ter realmente uma excelente receptividade. A droga raia depois foi vendida para o GAV Investimentos, né? E o trabalho de reestruturação tinha essa intenção? De se tornar um produto vendável? Ela sempre tem, o projeto de melhoria, exatamente à medida que você traz informações importantes e as torna transparentes para o seu dono, ele tem a prerrogativa, a liberdade de mostrar isso a interessados. Quer dizer, olha, eu estou aqui com esse tipo de resultado e isso torna-me atraente para vocês ou não? Né? Então é preciso que ele tenha esses números na mão. Então, um caso clássico, exatamente assim. Então, ele já tinha essa intenção de se organizarem para, eventualmente, abrirem capital. Quando o senhor fala que houve uma boa receptividade, essa boa receptividade ocorreu por parte do comando ou no próprio grupo de trabalho entre os funcionários? Só para eu entender melhor. Essa veio desde a partir do presidente até o diretor financeiro. Foi realmente um trabalho que me deu muita satisfação, um pessoal muito bacana que a gente trabalhou lá. Existem alguns que são mais entusiastas e outros que às vezes têm pequenas resistências. Então aqueles que você tem menos resistências é óbvio que você gosta mais. Ricardo Negreiros, dentro desse método que você desenvolve na reestruturação de uma empresa, qual a etapa crucial para se determinar o seguinte: vamos ou não ter sucesso? Quando você conversa com o dono, lá no começo? No início. O livro fala até dessa fase, no exato momento em que você vai conversar com o dono e dizer para ele como você pensa, como você pretende agir e pedir a concordância dele. Não é? É um acordo de cavalheiros que se faz logo no início. Então é ali que vai determinar se as coisas vão andar bem ou se não vão andar bem. Quer dizer, assumir o compromisso do trabalho que vai ser realizado, não só de sua parte, mas a empresa assumir o compromisso de vamos realizar, vamos até o fim. Vamos até o fim. Até o fim. Tanto é que hoje nós temos alguns de nossos clientes fazemos a cogestão. Esse interesse era tão forte lá atrás que até hoje estamos na empresa. Quer dizer, mesmo que depois de feito o trabalho de reestruturação, continuamos até hoje no Reestruturação tem tempo de validade? É uma pergunta super interessante, porque você costuma ver várias mudanças, modificações que são feitas de maneira, vamos dizer, mais genérica, né? Não só no nosso método, na empresa, consultores que chegam na empresa, fazem trabalhos interessantes. Eles modificam a empresa dentro de um ponto, aquela curva aumenta de atividade, de melhorias, etc., mas quando ele sai,
as coisas arrefecem um pouco mais, as coisas voltam a um patamar anterior de descontrole ou de problemas que existiam antes. Então, é importante entender que é um processo contínuo de melhoramento, né? E que deve permanecer sempre sob a ótica de uma supervisão, vamos dizer assim, atenta a não haver mais desvios. Agora, geralmente isso acontece quando... por que acontece? Era porque a empresa não estava convencida daquela função, os próprios colaboradores acabam identificando que com a saída do reestruturador agora podemos voltar a ser o que nós éramos. O que acontece para dar errado? Acontece porque o ser humano é assim. Então, se não houver supervisão, você naturalmente qualquer um relaxa. Isso é humano. Então, a função do reestruturador e a do cogestor, que é o que a gente faz, né? Porque nós não somos consultores, nós somos executivos. Né? A distinção é que nós não apenas recomendamos, nós estamos presentes. Não estamos só presentes, como dizemos tudo a tempo e a hora correto, ou seja, damos a cara a tapa. Então, é este convívio, é esta energia sendo exercitada o tempo todo perante aquela comunidade, é o que faz com que as coisas continue dentro de uma ordem. Então é natural que, se você pensa sempre em austeridade, né? Eu costumo dizer em algumas palestras internas, eu pego um clips e digo, isso aqui não é simplesmente um clips. Isso aqui foi algo que o dono desta empresa investiu e que espera não só receber o que gastou com clips, como uma remuneração à altura do seu risco. Então, isso é muito filosófico, né? Você está atento ao custo do clips. Você está atento ao custo do cafezinho, você está atento à noção de rentabilização do esforço. Então, é uma pressão, não deixa de ser uma pressão, espero que saudável, né? Contamos como sendo uma pressão saudável para o sistema. E se você tira, então, este tipo de agente, é uma tendência de esmorecimento dessa filosofia. Mas aí não há o risco de se criar uma cultura dentro da empresa, uma cultura sovina? De jeito nenhum, pelo contrário. A ideia é que todo mundo, como eu disse antes, se torne sócio da empresa, né? Pelo menos de uma maneira conceitual. Então, com isso, cada uma das pessoas vão se preocupar em não jogar uma caneta fora antes de ter terminado, não jogar um clips fora antes de ele ainda servir para alguma coisa. Então, é um conceito que está ligado ao outro, quer dizer, da eficiência, não é? Mas, porém, harmônica também. Ricardo Negreiros, muito obrigado pela sua gentileza de conversar conosco aqui no Mundo Corporativo. Até uma nova oportunidade. É um prazer, muito obrigado, estou sempre à disposição. E muito obrigado também a você que acompanhou mais essa edição do Mundo Corporativo aqui na CBN.